Olá, segundo ano, vamos dar continuidade na apostila de matemática, página 91. Nós estávamos vendo sobre as regiões planas, que nós vimos o triângulo, o retângulo, o círculo e o quadrado. Agora nós vamos aprender sobre o contorno de regiões planas. Vamos lá? Coloquem a data. Hoje é 23/10, sexta-feira. Contorno de regiões planas. Sandra é uma artesã que confecciona diversos objetos usando a técnica patchwork. Observe alguns de seus trabalhos. Por que nós estamos utilizando estas imagens? Porque elas nos remetem a formas geométricas planas. E o que nós vamos aprender hoje é sobre o contorno. Contorno, certo? Os retalhos de tecido que Sandra utiliza para confeccionar esses objetos e seus contornos lembram algumas figuras geométricas planas. O que é patchwork? É um trabalho feito com retalhos de tecidos de várias cores, tamanhos e formatos, formando padrões geométricos. Nessa almofada, o retalho destacado lembra uma região quadrada. O contorno dessa região é uma linha chamada quadrado, certo? Então, nós temos aqui a região plana, ó, um quadrado, certo? O que é que nós vamos aprender sobre o contorno do quadrado? As retas, elas são chamadas de lado. O encontro das retas é chamado de vértice. Então, todo encontro é chamado de vértice. E o lado e as retas são chamadas de lado, certo? Num quadrado, olha, presta atenção na pergunta que a tia vai fazer. Num quadrado, quantos lados tem? Então, tem 1, 2, 3, 4. E quantas vértices? 1, 2, 3, 4. Então, o quadrado tem 4 lados e 4 vértices. Nessa almofada, o retalho destacado lembra uma região triangular. O contorno dessa região é uma linha chamada triângulo. Então, vamos lá. Triângulo, quantos lados tem? 1, 2, 3. Quantas vértices? 1, 2, 3. Nessa bolsa, o retalho destacado lembra uma região retangular. O contorno dessa região é uma linha chamada retângulo. Quantos lados tem um retângulo? 1, 2, 3, 4. Quantas vértices? 1, 2, 3, 4 vértices. Ligue cada objeto à figura geométrica plana que ele lembra. Então, essa moldura de quadro, o que lembra? Uma região retangular. Esta placa de trânsito, região circular. O triângulo, região triangular. E esta moldura, região quadrada. 2. Destaque as regiões planas da página 7, esta daqui, do material complementar. Depois colhe nos quadros correspondentes. Então, aqui, nós vamos primeiro destacar todas as figuras, certo? O que é que vai ser feito? Regiões planas em que o contorno possui 4 lados e 4 vértices. Qual dessas figuras que vocês irão destacar tem 4 lados e 4 vértices? Vamos colar aqui.
Por exemplo, eu destaquei um quadrado. 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Uma vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices. Onde eu vou colar? Aqui. Regiões planas em que o contorno possui 3 lados e 3 vértices. Olha o triângulo aqui. 1 lado, 2 lados, 3 lados. Uma vértice, 2 vértices, 3 vértices. Então, eu vou colar aqui. Não é só essas duas, são todas da página 7, tá bom? Com o auxílio de uma régua, ligue os pontos seguindo a ordem alfabética. Depois complete as frases, certo? Então, vocês vão pegar a régua e vão ligar do A ao B, do B ao C, do C ao D, do D ao A já está ligado. O quadrado possui quantos lados? 4 lados. E quantas vértices? 1, 2, 3, 4. 4 vértices. Vamos para o triângulo. Vão ligar do A ao B, do B ao C. O triângulo possui quantos lados? 3 lados. E quantas vértices? 3 vértices. Vamos ligar o retângulo do A ao B, do B ao C, do C ao D. O retângulo possui quantos lados? 4 lados. E quantas vértices? 4 vértices. A figura a seguir foi construída usando palitos. Então, vocês vão lá no material complementar de novo, na página 9, tá? Vão destacar a folha de palitos, tá vendo? Lembra que não precisa usar tesoura, tá? É só destacar com a mãozinha. Então, a tia destacou aqui alguns para mostrar o que vocês vão fazer. A seguir, a figura a seguir foi construída usando palitos. Então, vocês vão pegar os palitos, né? E vão formar a figura. Tá? É que aqui é muito pequeno, não dá pra ver. Tá bom? Um triângulo, aí vocês vão pegar outros palitos. Outro triângulo. Então, olha só, a tia destacou e formou esta figura, certo? Quantos triângulos tem? 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Tirando 2 palitos do centro, quantos triângulos sobrarão? Então, vou tirar esses 2, ó. Esse e esse. Quantos triângulos eu tenho agora? 1, 2, certo? Agora aqui nessa parte de baixo. Desenhe na malha pontilhada 2 triângulos e um retângulo e um quadrado. Então, vocês vão utilizar os pontinhos, tá? Para desenhar 2 triângulos, um retângulo e um quadrado, certo? Agora, compare os desenhos que você fez com um colega. Nós não estamos na sala segundo ano. Vocês podem fazer na malha pontilhada e depois fazer com palito também. Ó,
tá? Bem legal, certo? Podem fazer. Sem realizar medições, estime qual figura tem o contorno com maior comprimento. Então, só de olhar, qual vocês acham que o contorno é maior, juntando todos os lados? Agora, vocês vão pegar a régua, tá? E vão medir. 1, 2, 3. Vão somar os 3 lados. Aqui vão somar os 4 lados e aqui os 4 lados, certo? A imagem ao lado representa o caminho que a formiga fez para se deslocar do ponto A até o ponto C, passando pelo ponto B. Vamos utilizar a régua novamente. Utilizando uma régua, meça a distância que a formiga percorreu. Então, vocês vão somar os 3 lados, certo? Vamos ver. Do ponto A ao ponto B, nós temos 7 centímetros. Do ponto B até o ponto C, 6 centímetros. Vocês podem fazer a soma. 7 mais 6. Quanto foi que a formiga percorreu? 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 centímetros. Depois de chegar ao ponto C, a formiga resolveu voltar ao ponto A, fazendo o caminho mais curto possível. Trace esse caminho usando a régua, determine seu comprimento. Então, ela veio do C ao A. Quanto tem? 9 centímetros. Note que o caminho percorrido pela formiga para ir do ponto A ao ponto C e depois voltar ao ponto A lembra um triângulo. O contorno desse triângulo tem quantos centímetros? Agora, nós vamos somar os 3 lados. 7 mais 6 mais 9. Podem fazer a continha. Quanto deu? 22. 20, vamos pôr a resposta? 22 centímetros. Observe a sequência de quadrados. Então, aqui, quantos quadrados eu tenho? 1. Na figura 2, 1, 2, 3, 4. E na figura 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seguindo a regra da sequência acima, desenhe a figura 4 na malha quadriculada a seguir. Então, aqui eu tenho 1, aí aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 9. Vocês vão desenhar aqui na malha quadriculada a sequência. Qual é a sequência? Foi aumentando, dobrando, certo? Então, quantos quadrados nós vamos pintar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá bom? Vamos pintar 16 quadradinhos. Complete o quadro de acordo com as medidas dos lados das figuras. Então, na figura 1, tem 1 centímetro. Na figura 2, quantos centímetros? 2 centímetros, olha lá. 1, 2.
Na figura 3, 3 centímetros. Na figura 4, 4 centímetros. Tia, não tenho régua. Ah, então é só ver. Se na figura 1 tem 1 centímetro e tem um quadradinho só, na figura 2, quantos quadradinhos tem? 2. Então, é só fazer a soma. 1 centímetro mais 1, certo? Na figura 3, não vai, um quadradinho não é 1 centímetro? Quantos quadradinhos tem? 3 centímetros. E na figura 4, 4 centímetros. Agora eu quero saber o contorno. Todos os lados, a soma de todos os lados. Na figura 1 tem 4 centímetros, porque 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. E na figura 2? 1 mais 1, 2. Com 1 mais 1, 4. 6, 8. E na figura 3? 1 mais 1 mais 1, 3. Mais 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 centímetros. E na figura 4, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 centímetros. Vocês podem fazer dessa forma ou podem fazer com a régua. 4 centímetros, mais 4 centímetros, mais 4, mais 4, certo? Entenderam que é contorno? Então, os lados, a quantidade de lados e as vértices, foi o que nós aprendemos hoje. Lados e vértices, ok?